Bom, obviamente não existia português na época, J, não, JC faz sentido hoje, mas não tinha J na época, né? O J não existia, né? É, também não havia inglês na época, tá? Jesus Christ também não tinha inglês na época. Na época, os textos do Novo Testamento, eles foram escritos todos em grego, né? Então, Jesus Cristo ali aparece como Jesus Christos. Christos. Jesus Christos. Tá? E o Jesus naturalmente também é outra transliteração que viria do hebraico Yeshua. Tá? E o Christos vem do hebraico Mashiach, que quer dizer Messias. Então, Christos ungido, né, o Mashiach, o Christos ungido, Mashiach, o Messias, e o Jesus, que vem de Yeshua, que aliás é um nome bastante comum lá na época de Jesus. Bom, essa expressão Jesus Cristo, curiosamente, ela não é muito comum no Novo Testamento. Você vai ter Jesus, centenas de citações, Cristo, centenas de citações. Jesus Cristo, no Novo Testamento, não tem muitas passagens, tá? Eu vou mostrar aqui uma passagem que ocorre, que é a Mateus 1, versículo 1, logo no começo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, logo no começo aqui do Mateus 1, aparece Jesus Christos. Essa forma Jesus Cristo não é muito comum aqui. Aparece aqui em Mateus 1, tá? Como essas palavras são sagradas, né? Os textos cristãos, eles dão um certo destaque para algumas palavras, entre as quais a palavra Jesus, Jesus, que vai aparecer como iota e sigma. Esse C é o sigma, iota e sigma. Como uma nômina sacra, é uma abreviatura. Em vez de escrever Jesus, eu escrevo IC e boto um tracinho em cima. Isso é uma nômina sacra, é um nome sagrado. Tá? O Christos também, né? Tem o que é esse X, e o sigma, o C aqui, e o tracinho em cima. Então, assim seria Jesus Christos, tá? Então, IC e XC, tá? Vamos ver uma outra passagem que aparece. João 17:3, que aparece ali, Jesus Cristo foi enviado, né? Apesteilas Jesus Christos. Tá aqui, ó, Jesus Christos. A gente pode ver isso no João 17:3. Eu não vou mostrar aqui o Mateus 1, porque aqui é o Códex Sinaítico. O Códex Sinaítico Mateus 1 está muito apagado. O 17:3, João 17:3, está melhor. Nesse site daqui do Códex Sinaíticos, ele tem a transliteração. Então, ele ajuda a localizar no texto onde está a palavra. Aqui embaixo tem a transliteração. Então, aqui a gente vê 17:3, tá aqui, tá? Então, 17:3, que é aqui, ó, Jesus Cristo. Ele aparece aqui, ó, 17:3, e você vê que tem aqui as duas nóminas sacras do Jesus Christos, tá? Que aparece aqui nessa linha aqui. Essa linha aqui, ó, vamos contar de baixo para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a nona linha de baixo para cima da segunda coluna dessa página aqui, Códex Sinaíticos. Eu vou entrar em outro site que ele me dá o Códex Sinaíticos de uma resolução melhor, tá? Do Center for Study of New Testament Manuscripts. Então aqui eu pego aqui nessa página aqui mais à esquerda, eu tenho João 17:3, tá? Então ele está aqui. Ele está na segunda coluna, vamos olhar a segunda coluna, vou botar bem em destaque aqui, e ele está na nona linha. Vamos aqui contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona linha. Olha aqui, ó. INXN. Tá vendo o tracinho?
E aqui, ó, apesteilas. Ó, o INXN está aqui. Aqui o pi, pesteilas. INXN. Então, essa daqui é a forma com que aparecia Jesus Cristo contraída. Então se fosse para fazer no grego, ele não ia falar JC. Primeiro que o J não existe, né? Tem o iota. Mas ele ia contrair, se for usar o nome na sacra, ele ia falar IC e QC. Ele ia usar 4 letras, não 2. Isso no grego. Quando a gente vai para o latim, não, mas o Júlio César é latim. Bom, quando a gente vai passar para o latim, a Vulgata ela vai surgir só lá no século IV. Então já não tem nada a ver com os redatores, tá? E a cópia do latim mais antiga, tá? A mais antiga é Vetus Latina, ela é do século II. Também não tem a ver com os redatores. Então, assim, se a ideia era fazer um trocadilho JC do Jesus Cristo com Júlio César, isso só faria sentido em latim, mas o texto está escrito em grego. Não foi escrito em latim originalmente. E se você vai para o grego, o que é mais comum, ó, nos manuscritos antigos, era comum abreviar os nomes sagrados. Então, os 3 caracteres gregos, IH e sigma aqui, foram transliterados para o latino e virou IHS. Então, no latim, a forma contrata não seria JC. O J não existe no latim antigo, tá? Não seria I e C. Seria IHS para Jesus, tá? E esse IHS é que se tornou muito mais comum, né? E aí deu-se outras interpretações para ele, como Jesus Hominis Salvador e In Rocto Signo, que seria o símbolo que o Constantino viu nos céus. IHS, In Rocto Signo, em referência ao signo visto por Constantino, que quer dizer assim, com esse símbolo vencerás. Mas isso foi isso já não tem nada a ver com os redatores lá iniciais que fez, né? Bom, com relação a Júlio César, né? O nome de Júlio César em latim seria Iulio César, né? Ele aparece nas moedas como César, é o mais comum. Aqui tem uma moeda aqui do tempo de Júlio César. E tem uma outra moeda aqui também, na época, um pouco depois do Júlio César, que aparece aqui César. Então, o Júlio César ele não era conhecido como JC. As pessoas não conheciam como JC. As pessoas conheciam como César, né? Então, a contração do Júlio César, que o nome dele inteiro seria Gaius Iulio César. Esse Gaius, ele estaria como C, Iulius seria I-V-L e o César. Então, a contração para Júlio César não seria IC, não é essa usual, seria IVL César, tal como aparece nas moedas. Então, se a ideia da pessoa que escreveu o texto original lá em grego, né, não tem nada a ver com latim, é grego, né? Se a pessoa que escreveu o texto original em grego queria fazer um trocadilho com Júlio César, bom, os primeiros manuscritos eles não são em latim, eles são em grego, né? A contração para Jesus Cristo seria a nómina sacra que a gente viu, que foi iota sigma e qui sigma. Não seria com 2 letras, né? E a contração para Júlio César, no latim, que já não tem nada a ver com o texto escrito, na época que foi escrito, né? No latim, Júlio César, ele seria IVL César, a forma contrata, tá?
Enfim, ninguém faria a associação entre as duas iniciais de Jesus com Júlio César. Então isso pode ser visto como um total anacronismo, tá? Porque essa maneira de se referir a Júlio César como JC, na verdade nem tinha J no latim, né, antigo. Esse IC não era a maneira como ele era conhecido ali nas moedas, tá? E as cópias em latim, elas só começaram a aparecer do Novo Testamento no segundo século, né? Então, conclusão. A observação de que o JC do Jesus Cristo bate com o Júlio César JC não era usual na época. Não há evidência de que essa associação fosse vista. E parece muito mais um anacronismo. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Então.